Olá, bem-vindas e bem-vindos também a mais uma edição do podcast Toques de Despertar. A gente costuma falar sempre bem-vindas em primeiro lugar, porque nosso público é majoritariamente feminino, e até porque os nossos assuntos são muito voltados às nossas especificidades, das nossas mulheres. Então, sejam bem-vindas, mas bem-vindos também, homens também são muito bem-vindos. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda também, Adriana, e todos que estão presentes de todos os lugares, e planos, e dimensões. Ontem a gente teve uma aula do curso sobre síndrome da impostora e codependência, e um assunto que a gente tratou bastante foi a autocompaixão. Aliás, eu queria até agradecer aos meninos participantes do curso, que a gente sempre se aprofunda tanto nos nossos encontros, que sempre acaba saindo outras inspirações para a gente discutir aqui mais amplamente, né? Um desses assuntos foi a autocompaixão. O quanto é necessário que nós tenhamos compaixão por nós mesmas quando a gente erra, quando a gente erra novamente, quando a gente repete o erro, e a gente aceitar isso e se acolher para poder fazer diferente. Fala um pouco sobre isso, Fê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente ontem a aula foi muito especial, né? Tanto em função dos conteúdos que a gente abordou, mas principalmente dentro daquilo que a gente consegue perceber que é um caminho para a nossa própria evolução, né? Que é desenvolver a autocompaixão. Porque, do meu ponto de vista, né? Eu não consigo ter uma compaixão com o outro se eu não consigo ter compaixão comigo mesma, né? Como que eu vou ter compaixão pelo processo do outro, acolher o processo do outro genuinamente, se eu não consigo muitas vezes me acolher de forma genuína nos meus próprios processos, nas minhas próprias atrapalhadas, nas minhas próprias confusões? Como que eu vou ser generosa com o outro se eu não consigo ser generosa comigo mesma? É aquele princípio básico, né, gente? Eu só dou o que eu tenho. E se eu não tenho e eu estou dando, se pergunte se realmente o que você está dando é genuíno. Ou se tem algum interesse por trás diante daquilo que você está dando. Se tem alguma vontade, até mesmo escondida dentro de você, de se sentir amada, de se sentir vista, de se sentir reconhecida ou admirada pelo outro, ou sentir a necessidade de fazer parte, quando você tem atos, né, de compaixão, quando você tem atos de generosidade com o outro, mas que você não tem com você mesmo. Então, eu começaria o podcast por aqui, né, nessa reflexão. Será que a tua compaixão com o outro, a tua generosidade com o outro, em acolher o processo do outro, é realmente uma expressão de você mesmo? Ou é uma necessidade de atender uma vontade infantil sua, de um buraco emocional não curado, não trabalhado, não tratado? E por que a gente tem tanta dificuldade, e eu me refiro aqui especificamente a nós mulheres, de nos acolhermos, de termos compaixão com nós mesmas quando a gente comete algum erro? Se a gente for olhar nas nossas raízes infantis, né, nas nossas raízes ali da nossa estrutura familiar, muitas vezes, muitas de nós, viemos de lares daquilo que a gente chama de lares disfuncionais, né, que são lares onde o pai ou a mãe, ou ambos, não estavam disponíveis emocionalmente para aquela criança. Seja porque a mãe estava grávida do próximo irmão, seja porque a mãe estava numa depressão, seja porque a mãe não estava em casa, porque a mãe faleceu, porque a mãe abandonou, seja porque o pai não estava presente, porque estava trabalhando, porque era alcoólatra, porque tinha algum vício, porque tinha alguma necessidade externa, né, a ser suprida diante da sua própria existência e, portanto, deixou aquela criança ali sem aquele atendimento afetivo, né, sem aquela disposição para poder cobrir ou dar para aquela criança as suas necessidades ou vontades infantis, né? Então, muitas de nós, desde muito cedo, assumimos responsabilidades pela nossa próprio bem-estar ou pelo bem-estar daquela família, pela dinâmica daquela família, às vezes ocupando o lugar do pai, se o pai estava ausente emocionalmente ou fisicamente, ocupando o lugar da mãe, se estava ausente emocionalmente ou fisicamente, para os seus irmãos. Então a gente vai ver que muito da nossa dinâmica
hoje na vida adulta vem em decorrência daquilo que eu aprendi na infância como sendo certo. Então, se você é uma criancinha que teve que assumir uma responsabilidade, vamos dar um exemplo aqui de cuidar dos irmãos mais novos, tá? Enquanto o papai estava trabalhando, enquanto a mamãe estava fora de casa. Você não teve as suas necessidades atendidas. Você não teve os seus tempos, os seus ciclos atendidos, porque você tinha que dar conta de outras coisas, de outras demandas que naquele momento, naquele sistema familiar, era mais importante. Então, você não conseguiu ser generosa com você. Você não conseguia ter autocompaixão com você mesmo, em se acolher nos seus momentos. Porque não foi ensinado isso. Ai, minha filhinha, não, vamos ficar em casa. Não, era, vai, tem que fazer, tem que lavar a louça, tem que limpar. E veja, eu não estou dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo é que foi o que aconteceu. E que gerou marcas e impactos. Que hoje, sem sombra de dúvidas, marcam a forma como a gente se relaciona na vida. Então, marca a forma como eu vou me relacionar comigo mesma, marca a forma como eu vou me relacionar com os outros. Então, se eu não estou atenta a olhar para essas feridas emocionais que eu trago na minha infância, a gente vai gerando, então, relacionamentos superficiais. Porque são relacionamentos baseados naquilo que eu preciso fazer para o outro poder me amar, me incluir, me reconhecer, como numa projeção da minha infância. Agora, se eu aprendo a lidar com os meus sentimentos, a lidar com os meus ciclos, a lidar com as minhas necessidades hoje, né? Eu consigo ter um espaço emocional para poder lidar não comigo apenas, mas também com o tempo, com as necessidades e com o movimento do outro. Então, eu consigo começar a desenvolver a compaixão. Eu não preciso ser tão carrasca de mim mesma. Ficou claro, Adri? Sim, para mim ficou claro, mas eu acho que eu iria até além, porque tem toda essa questão da infância, de tudo que a gente aprende, que a gente recebe da família, e depois, quando a gente vai crescendo, essas mesmas exigências, essas mesmas dificuldades em expressar nossos sentimentos, tipo, agora tu tem que ser produtiva, tu não tem que expressar teus sentimentos, tu não tem que ser, tu tem que fazer. Então vem essa demanda, esse fortalecimento do mundo exterior. E aí fica realmente muito difícil fugir, quando tu já tem aquela base de tu tem que fazer, tu não pode se expressar errado, sentir não é adequado. E aí tu recebe essa mensagem do externo também, fica bem difícil fazer diferente. Quando a gente vai para a escola, né? Parte do princípio quando tu vai para a escola. Então, tu vai para a escola para cumprir uma tarefa, né? Dada por outras pessoas, que muitas vezes, quando tu tá em contato com o teu corpo, eu quero ir ao banheiro, eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô, você pede para, eu tô com sede, você pede para a professora diz o quê? Não, não pode, segura a tua necessidade aí. Então, a gente já é ensinado desde a escola a suprir a necessidade dos outros e a não nos olharmos, a não suprir as nossas próprias necessidades. E isso, quando você vai para o mercado do trabalho, só se potencializa, né? Porque a gente está no mundo patriarcal, a gente está no mundo onde... e o que é o patriarcal se não regido por homens ou com aspectos muito masculinos de conquista? Onde muitas vezes a mulher não tem a oportunidade, como tu mesmo falou, ou o espaço de manifestar o que ela sente. Numa reunião, se uma mulher começa a chorar, que absurdo, é fraca, como que ela vai começar a chorar no meio da reunião? Mas é o sentimento dela, não é feio. A gente está acostumada a entender que os nossos sentimentos são feios, que os nossos sentimentos atrapalham, que os nossos sentimentos incomodam. Sabe? Eu conheço homens que eu falo todos os dias e pergunto, e aí, como é que tu tá? Aí ele, tô ótimo, tô maravilhoso, todos os dias. Gente, a gente não consegue estar maravilhoso e ótimo todos os dias. Talvez um homem, eu não tô aqui, né, num corpo de homem para poder dizer isso. Porque a gente sabe que um homem é muito mais mental, talvez para ele seja o condicionamento mental que ele se põe. Só que nós, mulheres, somos muito mais físico, corpo. A gente está muito mais no nosso corpo e precisa estar no nosso corpo, porque essa é a natureza do feminino. Então, quantas são as mulheres também que eu pergunto todos os dias como é que tu tá? Ah, tá tudo bem, tudo bem. Gente, é tão automático que a pessoa ela não acessa como é que ela está se sentindo.
Eu falei para a Adriana agora, eu comecei, né? Nossa, eu tô me sentindo com cólica antes de iniciar com vocês, né? Eu tô me sentindo com cólica, hoje eu tô me sentindo um pouco mais lenta, eu tô me sentindo assim, um pouco mais down, sabe? Eu tô me sentindo assim. Não vou mentir dizendo, ai, tô super ótima, nossa, acordei, o sol está brilhando. Não tá. E nesse acolhimento também é uma parcela de compaixão. Eu tô assim. Significa o quê? Eu não vou render tanto. Talvez eu renda. Eu não vou conseguir dar tanto, porque eu tenho que preservar um pouquinho para mim, da minha energia. Né? Então, nós somos seres do feminino cíclicos. Talvez na metade do dia eu já esteja uhul. Talvez no final da noite eu já esteja mais baixinha de novo. E faz parte do processo. Se acolher é ter essa compaixão de entender o teu processo. O que eu vou precisar? Eu vou precisar beber mais água, eu vou precisar comer uma coisinha mais quentinha, mais gostosinha para me acolher, para ter carinho. Eu vou ter as demandas externas? Vou ter as demandas externas. Com certeza o mundo está aí, está correndo, né? A questão é como que eu lido com as demandas externas. Eu vou entrar no ritmo frenético daquilo que me é exigido para que eu possa ter produtividade e cumprir prazo e tal, ou eu vou levar mais de boa, mais com calma, olha, é isso que eu consigo dar hoje, agora. E a gente entra para uma negociação, porque adultos negociam. Só que tem um outro lado também que eu acho importante a gente chamar a atenção, quando a gente fala sobre autocompaixão, sobre acolher os próprios erros, sobre se acolher quando a gente erra, que é diferente de ter pena de si mesma, que é aí a gente vai para o drama, aí é outra coisa e aí começa a não funcionar. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. Uma coisa é tu ter compaixão, te acolher no teu processo, né? A Fernanda pequenininha ali, né? A tua menininha muitas vezes. E outra coisa é tu ir pro drama. Ir pro drama é ir pra vitimização. E o que é ir pro drama? É aquela coisa assim, ó, ai, nunca dá certo comigo. Ai, meu Deus, sempre acontece isso. Ai, gente, eu nunca consigo tal coisa. Ou eu acho que eu vou morrer assim. Gente, quando a gente vai para esse extremo, a gente não está tendo autocompaixão de nós vendo a nossa dor. A gente está potencializando a vítima que existe dentro de nós. E qual que é a diferença aqui? Como é que a gente enxerga a diferença entre uma compaixão genuína e um drama que te paralisa? Porque na compaixão você encontra a solução. Na compaixão, tu errou. Tu deu mancada. Tropeçar, cara, como é que tu faz isso de novo? Mas olha só, da próxima vez você consegue dar o próximo passo. Um pouquinho melhor. Estou contigo. Então, a compaixão é essa capacidade de se acolher, dar o tempo necessário para que você possa processar aquilo que aconteceu para dar o próximo passo. O drama te paralisa na dor. Então, tu vai ser vítima. Porque vítima não age. Vítima quer aliados. E o que as vítimas, quando querem aliados, fazem? Elas começam a se lamentar o tempo inteiro. Aconteceu isso comigo, aconteceu, fulano fez aquilo, esse fulano fez aquele outro. E a gente começa a se lamentar de tal forma que a gente não consegue sair daquele enrosco que a gente mesmo se colocou. Então, entende qual que é a diferença de um para o outro? Um busca a solução, acolhe, mas busca a solução. O outro paralisa, se colocando como vítima daquela situação. Aí eu acho que acontece uma das coisas mais graves nesse percurso, que é não fazer nada a respeito. É paralisar, identifiquei, sei que eu tenho esse problema, que está recorrendo, que eu precisava fazer algum movimento de evolução nesse ponto, mas aí eu fico no drama e não faço nada. Arranjo os aliados que eu preciso arranjar para justificar essa pena que eu sinto de mim mesma e não faço nada a respeito. E ainda assim é um momento daquela pessoa, né? Fica junto quem está em sintonia ou na mesma vibração. Às vezes é o tempo, é um momento de vida daquela pessoa ser dramática. A questão aqui é a pessoa que vai para o drama da vitimização, ela vai buscar aliados, como a gente já mesmo falou, né? Esses aliados, eles entram ali porque eles estão na mesma faixa vibratória no sentido de dor.
Então, olhar para isso também com compaixão de que é o processo da outra pessoa, mas eu também não preciso interferir, entendeu? É dele, é dela, é o momento. Fazer o quê? Eu não preciso colocar o meu dedinho ali para tentar convencer a pessoa, olha, você está sendo vítima. É o momento, de repente, algum momento na vida, acorde, desperte, entendendo, uau, não é assim. Talvez não, e tudo bem. Eu acho que a melhor frase que eu já escutei em todos os tempos, entre várias, né? Tá tudo bem, é assim. Às vezes é só assim. Isso também é compaixão. Mas o quanto eu interfiro no processo do outro? Na verdade, é isso que a gente está falando. A autocompaixão. Eu só posso ter autocompaixão. Eu só posso ter compaixão com o outro se eu tenho autocompaixão comigo. De aceitar o meu processo. Nesse momento. É assim, agora. Eu dou conta disso. Agora, em contato com o meu corpo. Em contato com os meus sentimentos. Em contato com as minhas emoções. Eu estou sentindo isso agora. Então, isso é meu. É responsabilidade minha. Eu não vou jogar isso para uma outra pessoa. Entende? Então, quando eu tenho essa consciência de que aquilo que eu estou sentindo é meu, mas eu posso encontrar pessoas seguras para me acolher também, né? Porque às vezes atravessar esses momentos turbulentos dentro da gente, a gente precisa encontrar pessoas seguras para poder compartilhar. Mas esse compartilhar não significa sugar a energia do outro para que o outro resolva o meu problema. É compartilhar. Olha, segura minha mão, tá difícil aqui. Eu estou atravessando isso aqui, tá muito dolorido. Tu pode? É um direito da outra pessoa dizer sim ou não. E tudo bem. Agora, se você não consegue ter autocompaixão com você, de encarar as tuas dores, encarar os teus demônios internos, né? Sustentar isso, pedir ajuda muitas vezes, no sentido de só me apoia, segura minha mão, vem comigo, por favor, se for possível para você. Você não vai também ter limites para poder lidar com o drama ou com a vitimização ou com a autocompaixão do outro. Daí eu não vou ter compaixão com o outro. De entender, pô, mas é o processo do outro. Deixa ele atravessar. Normalmente quando a gente... Isso aqui é muito interessante, né? Quando eu alimento a vítima do outro, tentando salvar, tentando ajudar, tentando dar mais do que o outro até precisa... Muitas vezes ali eu estou num processo de desequilíbrio meu mesmo. Aí entra naquilo que eu falei lá no início do podcast, né? O quanto ter compaixão com o outro, passando dos limites aceitáveis de dar aquilo que o outro realmente precisa, está relacionado a uma necessidade ou uma carência minha de querer ser amada, ser vista, ser reconhecida, ou me sentir importante por aquilo que eu faço para o outro. E eu estava pensando aqui que quando a gente não enxerga as nossas próprias questões, fica sempre que aí vem a dificuldade de enxergar e expressar os nossos próprios sentimentos, como é que a gente vai querer ajudar, ser uma pessoa segura para as outras pessoas, se nem os nossos a gente está tentando resolver? Eu não digo que a pessoa só se torna segura quando tem todas as suas questões resolvidas. Aliás, desconheço alguém que tenha todas as suas questões resolvidas. Mas Já morreu, né? Já morreu, né? já Não tá morreu, mais no processo. já passou do processo, né? Mas é exatamente isso, você tem conseguir estar nesse caminho de olhar para os teus demônios, como você falou, de enxergar que tem as minhas questões a ser trabalhadas e, ok, tenho autocompaixão comigo mesma, sei que estou no processo, que vou dar passos para frente, que vou dar passos para trás, e aí sim, nessa minha vulnerabilidade, em aceitar essa minha vulnerabilidade e conseguir expressar essa minha vulnerabilidade, eu consigo acolher e ter compaixão pelo outro também. Isso, é isso. Até porque, né, gente, eu falo aqui do meu, para mim, tá, gente? Eu tô falando de mim, Fernanda, né? Do que eu acredito. A gente, nós somos um aglomerado, vamos colocar assim, né? Um aglomerado de experiências. Tanto as experiências da minha infância, que eu bato muito a tecla aqui, quanto as experiências do meu sistema familiar que eu recebo em cada célula do meu corpo, quanto as experiências do meu próprio espírito, de vidas já vividas, se você acredita nisso. Se não, fica só nas duas primeiras ali, né? Mas então para pensar o quanto de bagagem você carrega.
Gente, mudar um padrão de comportamento é ilusão se você acredita que isso vai acontecer de uma hora para outra. Se você acredita que um padrão de comportamento se muda de uma hora para outra, você está no mundo da fantasia, porque não é. Você tem uma bagagem energética dentro de você, acumulada durante muito tempo em cada célula do teu corpo, que te faz agir de uma determinada forma. Isso é muito forte. Tá aí Bruce Lipton, né, que é o Dr. Bruce Lipton, especialista em epigenética, que comprova cientificamente por A mais B, né, que dentro nós somos esse conjunto todo, né, de experiências, crenças e tudo mais, e que com sorte numa vida adulta a gente acessa 5% de consciência. Isso Freud já falava e Jung também já falava, mas ele comprova cientificamente. Ou seja, os outros 95% de nós, do nosso dia, é completamente inconsciente, é automático. Ele está baseado nessas estruturas muito arcaicas que fazem com que você se comporte dessa forma. Quando vê, você já fez e nem se deu conta. E está ali, naquele 5%, racionalizando e justificando por que você fez daquela forma, que é muito superficial. Então, para a gente mudar padrões de comportamento, requer muita autocompaixão, porque a gente vai errar 50 vezes, 1000 vezes. Ontem teve um exemplo até na aula. Eu ainda tem tempo, Adri? Posso dar um exemplo? Sim. Na aula que uma das meninas ali perguntou sobre filhos. Fê, eu me vejo hoje fazendo a mesma coisa que a minha mãe fazia comigo, né? E, poxa, eu me culpo muitas vezes por estar fazendo o mesmo padrão de tratar o meu filho da mesma forma que minha mãe me tratava. Quando eu julgava tanto aquilo, eu vou lá e, né, faço isso. E eu falei para ela dessa mesma explicação, tanto do sistema familiar, quanto da tua infância, quanto das tuas vidas pretéritas como espírito, se você acredita nisso, de toda essa bagagem. Então, pensa a densidade que a gente tem dentro de nós para poder dar um passo diferente. Você vai conseguir, porque eu tomei consciência, minha mãe fazia aquilo, então eu vou fazer diferente. Porque você tomou consciência, você acha que você vai fazer diferente? Não. Tomar consciência te dá a chance de, a cada nova oportunidade que surge da reação ser automática, você parar um pouquinho e fazer um pouquinho diferente. Mas qual que é a energia propulsora para você fazer um pouquinho diferente a cada momento? A compaixão. Porque você vai errar. Então, foi o que eu falei para ela. Se de repente a tua mãe te tratava, falava um não, de forma, não, de repente você vai falar um não. Às vezes, a mudança é isso. Entende? Não é falar um não agredindo, um não dando na cara, um não batendo, um não sendo violento. Às vezes é falar um não, sem a violência. Cara, se de uma geração para outra, se a tua mãe fez isso e você já consegue falar aquele não sem bater fisicamente no teu filho, uau! Cara, que avanço! Mas não tem a ilusão na tua cabeça de que, então você não vou então falar mais não para os meus filhos. Não, daí você está indo para uma permissividade, né? E você está indo ali para um comportamento de que eu vou ser então melhor do que minha mãe. Você não vai ser melhor nunca que sua mãe, por tudo que ela viveu ou por tudo que ela experienciou. Você nunca vai ser melhor do que seu pai, por tudo que ele viveu, por tudo que ele suportou na época dele, com tudo aquilo que foi vivido. Agora, a gente pode fazer um pouquinho diferente, com humildade. E essa humildade também vem dessa autocompaixão. Então, se eu consigo ter autocompaixão, putz, eu errei. Pô, eu gritei de novo. Não, mas da próxima vez eu vou fazer melhor. No momento que tu tens autocompaixão contigo, tu já consegue até olhar para essa história da sua mãe ou dos seus avós e falar assim, nossa, talvez ela tenha tentado, ou talvez ela não tinha nem essa consciência de ter a compaixão. E mesmo assim ela fez o melhor que pôde. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Isso vai te dar energia, força, que é o amor, né, gente? Eu nunca vi ninguém melhorar através da dor, através da punição. Você tem que ser uma pessoa melhor, porque senão eu vou te punir. Gente, não existe isso. Real, não existe. Quem que muda vai para mais, para o melhor, sob pressão. Ninguém. Agora, com o amor, um amor compassivo, um amor com limites, porque, na verdade, o limite, ele protege o amor, ele permite que o amor cresça, né? Então, quando a gente começa a compreender isso, aí sim eu posso até dar passos um pouquinho maiores na minha próprio processo de mudança de padrão de comportamento. É um processo, é um caminhar. Quem está pensando assim, então agora eu vou mudar
e tá tudo certo. Não, não dá. O nosso inconsciente é muito forte porque tem muita história e a gente precisa respeitar tudo isso. Respeito, sabe? Respeito por tudo que você é, por tudo que você viveu, por tudo que você traz, por tudo que você carrega, com todas as sombras que tu tens, porque a gente tem muita sombra dentro de nós, a gente se auto-sabota o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se a gente não admitir, foi o que eu falei também ontem no grupo, né? Se a gente não admitir essas nossas sombras, aquilo que a gente carrega não se mostrar autêntico para o outro, sou uma bagunça mesmo, mas também tem muita luz, também tem um monte de coisa legal. Indo só pro drama, isso acontece comigo, eu sou uma bosta, eu sou uma merda, porque aconteceu uma coisa. Você desvalida todo o resto, você tá no drama, você não tá enxergando a verdade. Então, você está construindo uma imagem para poder ser aceita, para poder ser reconhecida pelo externo. Você realmente vai criar relações de qualidade na sua vida? Não. Você vai criar relações superficiais. Ontem também atendi uma menina que ela está namorando há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eles estão morando juntos há 5 anos. Ela disse assim, no começo da sessão, meu relacionamento é ótimo. Chegou no final da sessão, 1 hora de sessão, ela assim, meu Deus, eu não amo meu namorado. A cara dela foi mais ou menos, ela ficou chocada. Porque ela conseguiu enxergar que nesses 5 anos ela criou uma relação superficial. Não foi uma relação que se aprofundou. Porque foi uma relação que ela construiu em cima de uma codependência. Porque ela começou a ver o quanto ela não aceita o pai, o quanto ela não aceita a mãe. Como é que ela vai aceitar? Ela não se aceita? Então como é que ela vai aceitar o outro? Eu crio relações superficiais, porque ela mostra uma máscara. Ela se relaciona com ele a partir daquilo que ela dá e ele precisa. E ela tenta moldar ele o tempo inteiro a necessidade dela. Mas não aceita ele. Eles não têm sonho juntos. Tá certo, tá errado? É o que é. Mas tomar consciência para poder fazer um pouquinho diferente, talvez seja o início de um processo de uma cura dela interna. E que então pode se expandir para outras pessoas. Olha, acho que já tem muito material aí para a gente ficar se analisando. É muito difícil mesmo a gente conseguir, ao tomar consciência, a gente já acha que é uma grande coisa, que tomar consciência já está de bom tamanho, mas não, tomar consciência é só o primeiro passo e a gente tem que seguir caminhando e ser compassiva com nós mesmas quando escorregar, quando der alguns passos para trás, porque vai acontecer. Eu diria que o processo de cura ele tem 2 movimentos, né? É a tomada de consciência, no momento, tomei a consciência, mas tomar a ação que é ir para a vida. Assumir o risco de que pode ser que eu faça cagada de novo. E vai ter que ter compaixão para poder acolher a cagada que você vai fazer de novo até se dar conta, não precisa fazer. Já fiz tanto, né? Já vou para o outro lado. Mas eu vou precisar percorrer o tanto para chegar naquela conclusão. Aqui eu não quero mais. Real, aqui não quero mais. Escolher outro. Tudo certo. Mas esse movimento, né? É tomada de consciência e ação. Junto com isso, a compaixão, respeito por ti, pela tua história. Uau, olha tudo que tu já fez, Fê. Por isso que é muito legal a gente também, sempre a cada nova conquista, né? Eu me lembro esses dias que eu gravei um podcast para vocês que eu falei, né? Que eu consegui falar um não e eu fazia essa... Parabéns. Cara, foi um não tão pequenininho, minúsculo, que às vezes na visualização de outras pessoas era... Fernando, meu Deus, isso aí eu falaria não muito fácil. Mas para mim não era, diante da minha história, da minha bagagem. Então, comemorar esses pequenos patucos aqui pelo menos. Uau! Que legal que a gente conseguiu. Fernanda. Então, sigamos comemorando cada passo, cada vitória, também se autoacolhendo quando o passo for para trás, tudo bem, a gente está no caminho. Então, quem curtiu esse conteúdo, aqui não esquece de deixar um curtiu aqui, faça sua inscrição no canal, que aí você vai ser avisada toda vez que tiver um conteúdo novo. E para a gente é bem importante que vocês estejam conosco sempre, vocês são nossa inspiração, as meninas do curso são nossa inspiração, nós mulheres somos as nossas inspirações. Então, Fer,
Muito obrigada por existir, em primeiro lugar, por a gente poder fazer essas trocas e compartilhar com o mundo, com outras mulheres. E tenha um ótimo dia. Espero que no final desse dia você já esteja muito melhor. Radiante você tá, preciso dizer isso, que tá linda. Obrigada, meu amor. Espero que esteja Eu mais. vou chorar. Eu vou chorar. Gente, eu tô tão sensível. Eu tô no meu período, gente. Eu tô sensível. Tô no inferno astral. Então, se ela falar um negócio disso, eu vou chorar já agora às 8h30 da manhã. A gente, vamos parar com isso antes dela chorar, depois vai ficar com a cara inchada aqui e vai me culpar ainda, porque ficou com a cara inchada. Fer, um beijo, tenha um bom dia. Um beijo, meu amor. Obrigada por vocês estarem aqui. Tu também. Tchau, gente.